Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, lá na página 66, acento agudo e acento circunflexo. Vamos ler. Número 1. Releia este trecho do conto O Gato de Botas e observe as palavras destacadas. Socorro, socorro! O Marquês de Carabás foi assaltado. Agora, complete as frases abaixo. A sílaba tônica de Marquês é. A sílaba tônica de Carabás é. Vamos lá? Marquês. Qual é a sílaba tônica de Marquês? É o quês. Qual é a sílaba tônica da palavra Carabás? É o bás. A palavra Marquês usamos o acento circunflexo. A palavra Carabás usamos o acento agudo. Agora nós vamos aprender quais são as vogais que permitem o acento circunflexo. São as vogais A, E, O. Vamos para os exemplos. Um exemplo com a vogal A, lâmpada. Lâmpada. Um exemplo com a vogal E, pêssego. Um exemplo com a vogal O, vovô. Vovô. Lembrando que a vogal E e a vogal O apresentam som fechado. Agora, quais são as vogais que permitem o acento agudo? Todas as vogais permitem o acento agudo. A, E, I, O, U. Um exemplo com a vogal A, árvore. Um exemplo com a vogal E, café. Café. Um exemplo com a vogal I, índio. Índio. Um exemplo com a vogal O, óculos. Um exemplo com a vogal U, saúde. Saúde. As vogais E e O apresentam som aberto. Vamos voltar ao texto? Os acentos sobre as vogais de algumas palavras indicam a sílaba tônica. Vamos relembrar sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. As palavras acentuadas são mais fáceis de identificar. As palavras que não são acentuadas, nós precisamos pronunciar, chamar a palavra e ouvir para identificar a sílaba mais forte. E assim classificar as palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos lá para os exemplos. Futebol. A sílaba mais forte da palavra futebol é o bol. É a última sílaba. Então, é uma oxítona. Caderno. A sílaba mais forte é o der. É a penúltima sílaba. Então, ela é uma paroxítona. Árvore. Árvore. A sílaba mais forte é o ar. É a antepenúltima sílaba.
antepenúltima sílaba. Então, ela é uma proparoxítona. Uma dica: todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Então vamos lá. Oxítona é quando a última sílaba é a mais forte. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é a mais forte. Proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. 2. Releia o conto O Gato de Botas e encontre 3 palavras que tenham acento agudo e 2 com acento circunflexo. Depois, copie-as no quadro abaixo, conforme a indicação. Então, você vai precisar de 3 palavras com acento agudo e 2 com acento circunflexo. Vamos reler o texto. O Gato de Botas. Era uma vez um pobre moleiro que tinha 3 filhos. Quando ele morreu, deixou para o filho mais velho o moinho, para o do meio o burro, e ao mais novo coube apenas o gato. O pobre rapaz pensou em voz alta: o que é que eu vou fazer com um gato? Para sua surpresa, o gato respondeu: dê-me um par de botas e um saco, e eu o transformarei no mais bem-aventurado dos 3 irmãos. O rapaz achou estranho que o gato falasse, mas, como não tinha nada a perder, resolveu obedecer. O gato calçou as botas e saiu para caçar coelhos. Caçou 2 coelhos bem gorduchos, colocou-os no saco e correu para o palácio do rei. Chegando lá, o esperto gato disse ao rei: Majestade, aceite esse presente de meu amo, o Marquês de Carabás. O rei adorou o presente e agradeceu. Nas semanas seguintes, o gato enviou mais 3 presentes ao rei: perdizes, fazões, lebres. Um dia, o rei lhe disse: gostaria de conhecer esse seu amo tão gentil. Nesse dia, o gato ouviu dizer no palácio que o rei faria um passeio à margem do rio com sua filha, que era famosa por sua rara beleza. Rapidamente, o gato avisou seu dono e ordenou: vamos até o rio, tire suas roupas, entre na água e aguarde minhas ordens. Mais uma vez, o rapaz estranhou a ordem do gato, mas obedeceu. De fato, mais tarde, o rei passou por ali e o gato começou a gritar: socorro, socorro, o Marquês de Carabás foi assaltado. Depois, correu até a carruagem real e contou ao rei que seu amo tinha sido assaltado e estava sem roupas dentro da água fria. Imediatamente, o rei ordenou aos guardas que levassem roupas para o marquês, e assim foi feito. O rapaz parecia mesmo um nobre vestido daquela maneira. Assim, o rei o convidou para passear com ele e sua filha, e todos subiram na carruagem. O gato de botas não perdeu tempo, correu na frente e, ao encontrar um vasto campo em que alguns camponeses trabalhavam, ordenou: quando o rei passar por aqui, digam que estas terras pertencem ao Marquês de Carabás. Se não fizerem isso, sofrerão um castigo terrível. Os camponeses ficaram com medo e obedeceram. O rei estava cada vez mais impressionado com um jovem amigo, o Marquês de Carabás. Mais adiante, o gato encontrou um castelo enorme. Perto dali havia mais 2 camponeses. O gato pediu a eles que, quando o rei passasse por ali, contassem que o castelo pertencia ao Marquês de Carabás. Como ele tinha previsto, a carruagem real logo chegou ao castelo. O rei ficou encantado com a riqueza do Marquês de Carabás e disse a ele: meu bom amigo, estou admirado com sua riqueza e encantado com a sua gentileza. Gostaria de se casar com minha filha? Se essa for a vontade dela, eu ficaria muito honrado e feliz. A moça aceitou alegremente e todos comemoraram. Depois de um mês, o casamento foi realizado.
O gato foi morar com o casal e para sempre recebeu boa alimentação e muito carinho. Tinha cumprido sua promessa e nunca mais precisou caçar ratos para se alimentar. Voltando para as atividades. Página 67, atividade 3. Copie as frases a seguir, substituindo a palavra, a figura pela palavra correspondente. Camelô vira, metro vira, maio vira. O acento gráfico que aparece em algumas palavras das frases acima é o acento agudo ou acento circunflexo. Observe a cena e escreva no caderno uma breve história sobre ela. Use palavras com acento agudo e com acento circunflexo. No texto, você vai olhar, no caderno, você vai criar um texto olhando para essa imagem. Não se esqueça de usar acento agudo e acento circunflexo. Até breve.